Primeiro dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês, uma alegria. O Robson falava de alegria e é realmente uma alegria. Vocês têm uma forma especial de receber, né? Eu sei que parece retórica, mas é verdade. O sorriso, a maneira de cumprimentar. Então, apesar dos palestrantes não estarem incluídos no show do Paralamas, que eu ainda não entendi porquê, mas tudo bem, a gente percebe o benefício, né, de estar aqui fechando esse congresso com um povo tão bonito, tão quente, no bom sentido da palavra, e com um tema tão bacana como esse. O Robson falou de vários elementos, agora eu vou falar que isso tem um caminho, tem uma jornada. Seria muito bom, né, o Mahomed falou de tecnologia, seria muito bom se a gente tivesse, Mahomed, você que é um cara antenado, uma pílula que a gente tomasse e a gente saísse assim, autêntico desse congresso, né? Agora eu sou autêntico, eu sou um herói agora. A persona eu deixei de lado, né? Ficou lá no congresso. Mas não é assim. Eu não sei se algum dia vai existir. Isso dá uma boa discussão, hein? Porque passa pela liberdade, passa pela escolha. E isso, gente, é a parte mais difícil, talvez, da nossa reflexão de hoje. Então vamos conversar um pouquinho sobre a jornada do herói, né? O Robson estava falando dos arquétipos. Eu estava pensando, querido Robson, que a palavra arquétipo remete à raiz arquê, em grego, que significa o primordial, o universal, o que transcende o particular, né? Platão, há mais de 2.500 anos, falava das ideias, as ideias universais. Quem gosta de filosofia já leu Platão, a essência da filosofia platônica são ideias universais, elementos que transcendem a história, a temporalidade, que estão presentes em toda a humanidade, em toda a história da humanidade. Aí eu fico pensando, Jung viveu mais ou menos em 1920, 30, não é isso? Mais ou menos? Final do século XIX até 60. Qual é o contato de Jung com Platão? É um contato atemporal, é um contato quântico, é a voz da sabedoria. Quem se interessa por filosofia, leiam sobre filosofia perene. Filosofia perene é a sabedoria que transcende religião, ideologia. Ela está presente em toda a humanidade. E aí eu leio o Jung e falo, gente, olha o Platão aqui de novo. É a voz da sabedoria que está presente. E um sujeito nova-iorquino, né, que é esse que vocês estão vendo aí, sorrindo, chamado Joseph Campbell, ele se interessou muito pelos mitos, ele ficou muito encantado pela ideia dos mitos, né? Ele visitava os museus de Nova York e ele falava, gente, mas todas as culturas têm mito, tem uma mitologia aí, né? Independentemente do país, da cultura, etc. E aí ele foi se aprofundando e com certeza ele foi beber na fonte de Jung, né? No mito do herói. Então ele formatou, se me permitem dizer assim, né? O que seria um caminho heróico. O que seriam etapas de uma vida heróica para você superar a persona, o lado negativo da máscara e chegar à sua essência. Então esse foi o trabalho do Joseph Campbell, né? É interessante que ele inspirou roteiristas de Hollywood, né? Disney. A Disney adotou a teoria da jornada do herói de Campbell para fazer os seus desenhos, as suas histórias. Então vamos ilustrar um exemplo para depois a gente entrar mesmo na jornada do herói. E para isso eu vou pedir uma musiquinha, final de tarde é sempre bom. O que essa música lembra vocês? Fácil demais, né? Essa foi muito fácil. Aliás, hoje é uma tarde de leões. Eu já estou vendo, eu não sabia que você ia passar o vídeo, mas é sincronicidade. Vamos lembrar rápido da história do Rei Leão, né? A gente sabe mais que os filhos, né? A gente briga e fala, não, essa parte está errada. É engraçadíssimo. O adulto sabe mais desenho que o filho. Rei Leão, história de um leãozinho chamado Simba. Ele tem um pai, que é o rei da selva, né? Só que o pai tem um irmão, tio de Simba, que era invejoso, representava a sombra, o mal, vivia com aquelas hienas hilárias, engraçadíssimas. Vale a pena ver o desenho, quem não viu, só por causa das hienas, né? Malandrinhos e tal. E aí o Scar, que é o tio, né? É o irmão do pai, faz uma emboscada pro Rei Leão e mata, né? Ele morre.
O Rei Leão morre. Só que o Scar faz o Simba acreditar que ele, Simba, tinha matado o próprio pai. Os freudianos vão adorar isso, né? Uma questão da imagem do pai. Aí o que acontece? O Simba foge. Ele não pode viver com essa inquietação de que ele matou o seu próprio pai. Isso não é possível. Aí ele vai para onde? Para longe da selva. Ele vai para a periferia, né? Porque ele quer se ausentar daquela problemática. É muito pesada aquela responsabilidade para ele. Aí ele encontra vários animais, entre eles um javali simpaticíssimo, né? Com outro animal que eu me esqueci, e que ensinam para ele uma filosofia chamada Hakuna Matata. Não é isso? Hakuna Matata. Aí ele pergunta, o que significa Hakuna Matata? Viva sem preocupações. A vida, meu amigo, a vida é uma tranquilidade. Vamos viver o Hakuna Matata. Aí tem uma cena maravilhosa, que eles dançam o Hakuna Matata, e aí o Simba vive um período de Hakuna Matata. Não se preocupe com nada, etc. E para fazer curta a história, aparece depois a leoa, que ele tinha crescido com ela, que vem a ser depois a sua digníssima esposa, e provoca ele. Tem uma cena que ela provoca e fala assim, você não está se lembrando de onde você vem? Né? O que você está fazendo aqui? E aí eles chegam a brigar, eles têm um conflito ali, e ele meio que fica meio alterado, mas enfim, ele continua meio resistente. E aí depois, ele tem uma cena clássica, importantíssima no filme, que ele encontra o pai, a imagem do pai no lago. Ele se vê, né, no pai. E aí o pai começa a falar uma série de coisas com ele. Você está se esquecendo da tua história. E tem uma frase que, na minha opinião, é fundamental ali. Você está se esquecendo de quem você é. Né? O Hakuna Matata faz isso. Ele é anestesiante, né? Ele tira do foco de quem você é, porque dá trabalho ser quem você é. E nessa hora, é a hora que o Simba cai a ficha, né? Eu tenho uma colega que eu admiro muito, que ela fala, não é nem cair a ficha, cai a jaca, né? Ela fala, cai a jaca, quando cai aquela ficha, assim, o cara, puta, né? Mas ele ainda meio que resiste, mas o golpe final é dado pelo macaquinho, né? Se lembra do macaquinho? É esse aí que tá. O macaquinho tem um diálogo com o Simba, e o Simba começa a falar, mas o meu passado dói, eu tenho dificuldade de relacionar com o meu passado. E o macaquinho fala, e se você aprendesse com o seu passado? Em vez de negá-lo, como o Robson muito bem falou, e jogá-lo na sombra. E aí o Simba se rende e volta para a selva, para o lugar onde ele saiu, e só que ele tem que fazer uma última batalha, que é a batalha com quem? O Scar. Né? E aí tem uma batalha e tal, e ele ganha a batalha, o Scar morre lá com as hienas, e aí o Simba, o que acontece com o Simba, se lembram? É entronado, né? Se é que a gente pode falar, ele é empossado como rei. O rei que sempre devia ter sido rei, mas que fugiu, e aí se reconectou com o seu chamado e volta. E essa que vocês estão vendo, uma cena linda no final, com todos os animais em volta do Simba. O Simba já tinha casado, né? Não sei se foi na igreja, mas tinha tido toda uma cerimônia. E aí ele tem um filho. E o filho, quem vai ser o filho? O futuro rei. E por isso que o tema é The Circle of Life, o ciclo da vida. O ciclo da vida heróica, que ela vai se renovando constantemente. Né? Então, pessoal, vamos falar da jornada com o pano de fundo do filme, né? Que eu acho que ajuda, né? O Campbell, ele mapeou, ele definiu 12 etapas, mas por questões de tempo e pedagógicas, eu vou falar das principais só, tá, pessoal? Então, o primeiro lugar que o Campbell fala é que o primeiro momento da jornada do herói é o mundo comum. O mundo comum é a situação normal, é a normalidade, é aquilo que você já vive. Né? Tá tudo na boa. Gente, não mexe nisso não, né? Não mexe nisso não, bota para baixo da mesa, tá tudo ótimo. Eu estou empregado, tenho meu salário no final do mês, o que você quer? Vamos deixar assim? Né? Eu tenho um amigo que ele é engraçado, que quando a coisa está fervendo, a temperatura aumentando, ele fala assim, deixa quieto. Eu adoro isso, tipo assim, deixa quieto, né? Não faz o animal despertar. Então, só que existe um momento na jornada, que o Campbell fala, que essa normalidade se interrompe. Esse mundo comum tem uma ruptura. E é aí que ele define isso como chamado. Eu quero deixar claro que, às vezes, o chamado ele não é tão explícito.
Às vezes o chamado é uma inquietação. O chamado ele pode começar sutil. Você fala, tem alguma coisa que eu estou sentindo que eu tenho que fazer ou que não está legal aqui, né? No caso do Rei Leão, ele intuía talvez muito lá no inconsciente dele o chamado, mas ele só vai perceber o chamado no final, quando o pai aparece, primeiro a leoa, depois o pai, depois o macaquinho que dá a paulada final nele, né? E então o Campbell fala que você precisa de se afastar do mundo comum. Por quê, gente? Por que se afastar? Por que não continuar lá no mundo? Porque a gente fica cego no mundo que a gente vive. É igual dizer que o peixe está molhado, não é? Você não se percebe no mundo comum se você está impregnado desse mundo. O Robson falava, você chega em casa do silêncio, você chega em casa ali, você não tem nem tempo para analisar o mundo, para olhar ele de longe, de distância e falar, peraí, isso está bom, não está bom, tem alguma coisa errada, a gente tem que mudar, tem que transformar. Então o afastar-se é fundamental para a jornada do herói. De novo, no caso do Rei Leão, ele se afastou porque fugiu. Mas depois o afastamento dele que foi fundamental para ele entender qual era a vocação dele, né? E tem sempre, na maioria das vezes, quase sempre uma resistência. Principalmente quando o chamado fica claro. O Rei Leão o Simba começou a ver que o chamado era aquele, ele começa a resistir. O Hakuna Matata já era uma resistência. Não vamos falar disso não, deixa quieto. Isso aqui está muito duro para mim, né? Só que a resistência pode ser irônica, humor, pode ser alienação, pode ser de várias formas. Em geral, o que o Campbell fala também é que nesse processo de resistência entra o mentor, né, que é o Senex que o Robson falou. O mentor, ele tem a função de dar uma porrada no cara, entendeu? No Rei Leão é exatamente assim, ele pega com a bengalinha e pá! Aí o cara, ai, doeu? É porque você está anestesiado, meu amigo. O mentor pode ser desde um coach, um mentor, um professor, um pai, um tio, alguém que você respeita, ou pode ser um livro, pode ser uma frase, pode ser uma inspiração que você tem. O mentor pode ser o Merlin, que o Robson falou, pode ser simbólico, pode ser uma ideia, né? E você tem um dos momentos principais, que é até o que eu quero destacar nessa minha reflexão, que é o que eu estou chamando aqui de contato profundo com o self, com o eu, com a identidade, que requer uma decisão que vai passar por uma reinvenção, por uma transformação interna, que o Campbell chama de cruzar o portal, cruzar um umbral. Por que o portal e o umbral? Porque, gente, essa porta é simbólica, não tem volta. Assim, até tem, mas depois de você cruzar, você já decidiu que você quer ser outro, que você quer ser melhor, que você quer ser mais autêntico, né? Essa é o momento mais difícil da jornada do herói, pessoal. É onde você tem que decidir se você quer continuar representando, né, os outros, né? Os outros, maravilhoso, exatamente. Você quer viver dos outros ou se você quer viver do teu propósito, da tua missão, né? Infelizmente, não acaba a jornada depois desse momento, porque você ainda tem o momento da prova, do teste. Então, quando ele chega e fala assim, não, eu tenho que ser rei, eu sou o filho do rei, as pessoas estão esperando algo de mim. Ele volta, gente, ele já recebe a coroa, o Rei Leão? Ele tem que lutar. E aí é o que, comparando com o que o Robson, linkando com o que o Robson estava falando, é a integração da sombra. Ele tem que lutar com o que em algum momento representa a antítese dele, para ele dizer, agora está consolidada a minha opção. Porque dizer que quer ser rei e na hora da dificuldade dizer, está difícil isso, né? Cadê o javali? Vamos voltar para o Hakuna Matata. Então a prova, pessoal, é o teste de que realmente o herói decidiu ser autêntico, ser heróico. E aí a volta, a última etapa é a volta mais forte, transformado. O Campbell fala de dom, você volta como um dom, como um elixir, né? Como um presente para a tua comunidade, que é o que acontece com ele. Ele volta, ele é rei, mas a comunidade não era a mesma. Não era o mesmo reinado do pai. E não era, obviamente, o reinado do Simba, do Scar, desculpa. Era uma outra selva. Então, a volta, pessoal, ela volta para transformar a realidade que ele se afastou. Então, essa, de uma forma bem sintética, é a jornada do herói.